Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a determinar a posição relativa entre duas retas. Então eu vou começar escrevendo essas retas aqui para vocês. Reta R dada por x igual a x1, y1, z1 mais t vezes a, b, c. x1, y1, z1 são as coordenadas de um ponto A pertencente à reta e A, B e C são os componentes de um vetor R, que é o vetor diretor da reta. Agora vamos à reta S, dada por x igual a x2, y2, z2 mais t, que multiplica m, n e p. x2, y2 e z2 são as coordenadas de um ponto B pertencente à reta S e m, n e p são as componentes de um vetor S, que é o vetor diretor da reta. Nós queremos saber se essas retas são paralelas, concorrentes ou reversas. E se forem paralelas, nós queremos saber se elas são coincidentes ou distintas. Então, para isso, eu vou desenhar uma situação bem genérica. Está aqui um plano e está aqui um outro plano que contém a outra. Eu vou chamar esse plano de alfa e esse plano de beta. Vamos dizer que este seja o ponto A e esta seja a reta R. O vetor diretor da reta R está aqui. E vamos dizer que este seja o ponto B, esta seja a reta S e este seja o vetor S, o vetor diretor da reta S. Aqui eu vou criar o vetor AB, já já vocês vão saber por que eu estou criando esse vetor AB. E eu já vou te perguntar, quais são as componentes do vetor AB? É só fazer x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Isso você aprendeu quando nós determinamos um vetor a partir de dois pontos. Agora sim, o primeiro caso é quando R e S são reversas. Quando é que isso acontece? R e S são reversas se e somente se R, S e AB não são coplanares. O que isso significa? Significa que o produto misto entre AB, R e S é diferente de zero. Professor, mas quem é o produto misto? Tá, vou escrever isso aqui embaixo. O produto misto entre AB, R e S, você já viu, e é calculado assim. Um determinante, na primeira linha do determinante, as componentes do vetor AB, que são x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Na segunda linha, as componentes do vetor R, que são A, B e C. E na terceira linha, as componentes do vetor S, que são M, N e P. Agora vamos ao segundo caso, que é quando R e S são paralelas. R e S são paralelas se e somente se existir um número lambda pertencente ao conjunto dos números reais, tal que R pode ser escrito como lambda vezes S. Se todo ponto P pertencente a R também pertencer a S e vice-versa, você diz que R e S são coincidentes, são a mesma reta, entre aspas, R é igual a S. E o terceiro e último caso é o seguinte, quando R e S são concorrentes, R e S são concorrentes. Quando é que isso acontece? Isso acontece se não existir nenhum lambda pertencente a R, tal que R é igual a lambda S, ou seja, R e S não são paralelas, e se existir um ponto P pertencente a R, tal que P também seja pertencente a S, ou seja, se R e S tiverem um ponto em comum, pelo menos. Em outras palavras,
se você for calcular o produto misto entre AB, R e S, você vai encontrar zero. Neste caso, R e S são concorrentes. Nós podemos resumir essa aula em um fluxograma. Então, vamos lá. O primeiro caso é quando R for paralelo a S, você sabe que R é igual a um lambda S. Nesse caso, você pode ter a situação que todo o ponto A pertencente a R também pertence a S. Se estes três fatos acontecerem, você diz que R e S são a mesma reta. Você também pode encontrar a situação em que todos os pontos pertencentes à reta R não pertencem à reta S. Nesse caso, as duas retas são paralelas, mas não são coincidentes, elas são apenas paralelas. Quando não existir um número lambda tal que R é igual a lambda S, você pode ter uma situação em que o produto misto entre AB, R e S é diferente de zero. Neste caso, R e S são reversas. Por outro lado, se o produto misto entre AB, R e S for igual a zero, você pode dizer que R e S são concorrentes. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.